as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal, no meu canal, no nosso canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. E olha aqui como nós estamos aqui com o apologeta, né? Logos Apologética, se não me engano o nome dele é Emerson, tá ali também o detetive da fé, mas ali acima, aonde esse é o react do react do react. Bom, deixa eu resumir para você entender. Eu vou tentar ser rápido, sucinto nessa questão. Há muito tempo atrás, Antônio Miranda fez, há um tempo atrás, muito também, há um tempo atrás, Antônio Miranda fez um vídeo falando das contradições da Bíblia. Aí, o Logos Apologética fez um vídeo reagindo e respondendo ao Antônio Miranda. Aí o detetive da fé fez um vídeo respondendo ao Logos Apologética, que estava respondendo o vídeo do Antônio Miranda. Aí o Logos Apologética fez um vídeo respondendo o detetive da fé acerca do próprio vídeo dele que estava respondendo ao Antônio Miranda. Então agora você está vendo o meu vídeo, analisando o vídeo do Logos Apologética, que estava analisando o vídeo do detetive da fé, que estava analisando o vídeo do próprio Logos Apologética, que estava analisando o vídeo do Antônio Miranda. E aí, rapaz? Deu para entender mais ou menos a situação? E o problema é um texto de Levíticos, capítulo 1, verso 1 ao 9, e Jeremias, capítulo 7, versículo 22. No versículo 9, fala lá que Deus se agrada dos sacrifícios. Nós vamos ver aqui, que Deus se agrada dos sacrifícios e tudo mais, ele quer o sacrifício. E aí, em Jeremias 7, 22, Deus fala que não ordenou sacrifício nenhum. E aí você já sabe o que deu. Para você se contextualizar, que eu vou dar uma aula. Eu vou dar uma aula aqui. Eu não vou refutar Antônio Miranda, não vou refutar Logos Apologética, não vou refutar Detetive da Fé, eu apenas vou argumentar em um campo diferente, então não vou refutar ninguém, tá bom? Não estou do lado de A, B, C ou D, porque todo mundo é adulto, né? Cada um sabe bem o que fazer. Mas para você se contextualizar, você aí, meu amigo, nós vamos aqui assistir um pedacinho do vídeo do Logos Apologética, que aí já está o detetive da fé, que aí você já sabe o assunto, é a resposta da resposta, mas vamos lá, vamos entender aqui melhor, ouvindo os nossos colegas aqui. Vamos embora! Com base na definição de contradição, de forma simples também, que eu trouxe aqui para vocês, em um exemplo, indo para a Bíblia, entendeu-se claramente que no livro de Levítico, Deus instituiu o sacrifício, orientou como deveriam fazer o sacrifício, e eu vou ler aqui junto com vocês. E já em Jeremias, que seria, entre aspas, um evento posterior ao evento de Levítico, Deus, através do profeta Jeremias, informa o seu povo, né, e tudo mais, de que, olha, eu nunca falei para os vossos pais, que serão os antepassados deles lá, que já estavam estabelecidos na terra prometida, né? Ele diz que nunca disse alguma coisa assim de orientar, de instituir assim o sacrifício. Ou seja, é um conflito de ideias, uma contradição clara. Entenderam? Mas vamos ver o malabarismo aí do apologeta. Não tem malabarismo nenhum, detetive, tá? Como eu já expliquei muito bem, você faz questão aí de não mostrar isso, né? Já mostramos lá, vamos analisar os versículos aqui de novo em questão, tá bom, pessoal? Então, estes são os versículos aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui? Vocês estão vendo muito bem aqui, já foi citado, tá? Isso é para vocês verem novamente. Prestem bem atenção aqui na palavra quando, em Jeremias 7, 22. A questão aqui é essa palavra aqui, quando. Pois quando, ou no dia, né? Podemos dizer assim. Quando. Prestem bem atenção, pessoal. Jeremias 7, 22 se refere ao dia em que Deus libertou os israelitas do Egito, né? Ou quando, né? Quando Deus libertou os israelitas do Egito. Neste dia em particular, Deus não falou sobre ofertas e sacrifícios. Foi somente quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai, cerca de 3 meses depois,
em Êxodo 20, 24, que Deus falou sobre a oferta do sacrifício. Está entendendo, detetive? Na terceira lua nova, depois que o povo de Israel saiu da terra do Egito, naquele dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Êxodo 19, 1. O dia específico em que os israelitas foram libertados do Egito é considerado um dia significativo da Bíblia. Tá lá. O tempo em que o povo de Israel vivia no Egito foi de 430 anos. No final de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Então Moisés disse ao povo: lembre-se neste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois por uma mão forte o Senhor os tirou deste lugar. Nenhum pão fermentado será comido. Tá? Êxodo 12, 40, 41, 51, 13 e 3. Tá? Então, pessoal, então nós vemos que não é contradição, é preciso entender corretamente o que o texto está querendo dizer. Tá? Estrategistas são rápidos em falar isso para tentar desacreditar na Bíblia, mas não dá certo, né? Então, pessoal, lembrando, vamos analisar aqui profundamente o contexto. Bom, você assiste o vídeo dele depois, o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o quinto vídeo, o oitavo, o 10º, por aí vai. Só que tem um problema. É uma contradição. Isso, de fato, isso já antes de nós nascermos, Emerson, já se sabia que isso era uma contradição. E uma contradição que ela tem um agravo, porque ali são narrativas. Lá já em Jeremias, o escritor do texto, ele já está colocando uma contranarrativa a problemas que estão acontecendo na terra em decorrência da multiplicidade de sacrifícios. É só você ler desde o versículo 1º, do próprio capítulo 7 em diante. Ali vai falar de vários tipos de problemas que estão acontecendo, e é por isso que o Deus ali da narrativa vai dizer que não ordenou sacrifício. Porque ele não ordenou a nenhum, porque vários estavam sendo feitos a outras divindades, até, inclusive, sacrifícios no Vale do Filho de Inom, no Tofete, tá bom? A rainha dos céus, a Baal e por aí vai. Então, a solução do escriba, que não foi Jeremias, não foi Baruque, a solução do pseudo-Jeremias foi dizer o seguinte: eu não ordenei nada. E aí você tem um problema maior, tá bom? Primeiro, antes de nós prosseguirmos aqui para a aula, né, que eu quero colocar aqui para vocês, eu quero indicar para vocês uma referência bibliográfica, porque aqui no nosso canal é assim, tá bom? Então daqui é uma referência bibliográfica para você adquirir, buscar, tá? Sacerdócio e culto no Antigo Israel. Uma obra de 2 acadêmicos. Você não vai encontrar em editora evangélica. Isso aqui é fantástico. Você quer saber, quer ficar por dentro? Toda essa questão de sacrifício, culto no Antigo Israel, os holocaustos. É isso aqui, pesquisa arqueológica, acadêmica. Aliás, eles são o Gary A. Anderson e o Saul M. Olian. Eles têm, né, publicações aqui nesse livro, mas aqui eles estão como editores, porque tem outros acadêmicos que contribuíram com artigos publicados, revisados por pares, que foi parar nessa obra, que foi parar nessa referência bibliográfica aqui. Então é assim que você tem que estudar. Você tem que buscar o que há de melhor na literatura internacional para falar dos assuntos bíblicos. E não será em editora confessional. Desculpe ser sincero, você vai ser enganado. Eu não sou ateu, você sabe. Quem acompanha o Valvo sabe, eu não sou ateu, tá bom? Se tem contradição, vamos falar a verdade. E a contradição, ela é mais grave do que foi apresentado pelo Antônio Miranda, que ele só passou ali naquele vídeo, do que foi falado pelo Detetive da Fé e do que o Emerson tentou ali defender. Você vai me perguntar, por que, professor, essa contradição ela é mais grave? Porque no próprio Êxodo já estava dizendo que era para ter sacrifícios antes deles saírem da terra do Egito. Então, gente, olha só, se tem contradição, tem contradição. Eu penso que não precisa mentir em nome de religião alguma. Nenhuma religião é superior à verdade. Não precisamos mentir por causa de religião alguma, ainda que seja a minha religião. Pô, aqui tem uma contradição.
tem uma contradição. E olha que quem acompanha o VOV aqui, eu não falei do Êxodo, que você sabe, né, não teve. Já cansamos de ver aqui evidência negativa de que não teve. Só a questão do Império Egípcio, Ciro-Cananeu, as guerras de Tutmés III e tantas outras coisas, que não precisam eu citar aqui. Período Amarna, as cartas do período Amarna, dos reis das cidades-estados de Canaã para o faraó, as cartas existem, entendeu? As rotas, não é só a via de Horus, não, várias rotas, inclusive eu vou fazer estudos sobre isso lá no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Para quem já viu aqui, lá é uma aulinha de revisão, mas lá, para quem não viu, vai aprender eu lendo a obra do professor, historiador Mário Liverani, o livro aberto, comentando, falando de outros autores e por aí vai. Então, por várias questões. Então, não é isso. Também, não vou nem entrar no livro de Levítico, que é um compilado de leis persas. Eu não vou nem entrar na obra de Rafael Patai, do antropólogo, historiador judeu Rafael Patai, demonstrando claramente que o modus como sacrifício está institucionalizado no livro de Levítico, era um modo que já existia. Então, Deus está mandando fazer como os pagãos já faziam, limpar como os pagãos já limpavam, degolar como os pagãos estou dizendo entre aspas, tá? Que ninguém é pagão, como já degolavam. Então, eu não estou entrando nem nessas questões. Mas veja, estou te dando nome, estou te dando livros, nomes de autores, estou falando para você, as pessoas que trabalham nesse tema. É diferente. O trabalho aqui no VOB é diferenciado por causa disso. Aqui não é apologética, aqui não é militância de nada, aqui é verdade. O texto é isso, está dizendo isso, e se o Antônio está certo, ele está certo, se está errado também. Se o Richard, não lembro o nome do rapaz lá, Detetive da Fé, se está certo, tem que falar ele está certo. Se o apologeta estiver certo, eu vou falar, ó, o apologeta está certo, mas no caso está errado. E nós vamos ver por quê agora, aqui, ó, ao vivo, aqui no VOB, tá bom? Então, Jeremias 7:22, você já sabe, né? Vamos pegar uma tradução um pouco melhor do que a tradução que ele colocou ali, né? A tradução que está até mais próximo do Antigo Testamento interlinear, né? Hebraico-português do professor José Faria de Francisco. Então, a Almeida corrigida, né, e atualizada está um pouco mais próximo do que o professor coloca lá no interlinear. Porque nunca falei a vossos pais, correto aqui, ó, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca, presta atenção nisso aqui, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício, coisa alguma. Prestou atenção nisso? Coisa alguma, não ordenei coisa alguma. Aí o polêmico, né, o texto aqui, que é o de Levítico, porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar, o holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, no caso ali do 1 ao 9, seria o texto completo, eu peguei só o versículo 9. Só que quando você vem aqui, ó, olha aqui, eu deixei marcado. Deixei marcar. Lembrando que isso aqui não é uma refutação ao apologeta. Eu não refuto ninguém, né? Porque se a gente pegar ali a palavra, né, no português do que é mesmo refutar, a gente teria que estar escrevendo artigos sobre esses temas, né? Fazendo uma coisa mais completa, todos nós. Então não é uma refutação, tá bom? Eu estou só argumentando num campo diferente. Êxodo 3:18, ou seja, antes da libertação, presta atenção, antes da libertação do Egito, antes da libertação, antes da saída do mito do Êxodo ocorrer, então é onde nós vamos ler. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis, olha só, Deus dialogando aqui com Moisés, o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, essa pauta sacrificial, ela tem tradições no Êxodo, antes do evento da saída da terra do Egito, da narrativa da saída. Então, nós temos outro texto. Êxodo 5:3.
E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Eles dizendo, falando lá com o cidadão. Olha só. Portanto, deixai-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada, porque se a gente não sacrificar, ele vem. E aí, em Êxodo 10, de novo, ó, a passagem, né, o evento de passagem, de saída, mais Páscoa, pode-se dizer que ele vai começar a se desenrolar a partir do capítulo 12. Né? E você tem no capítulo 14 o ápice da história e por aí vai, da saída do Egito. Então aqui ainda é o capítulo 10, ó, capítulo 3, sacrifício, tá bom? Capítulo 5, sacrifício. Capítulo 10 ainda. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco vossas crianças. Leva todo mundo, deixa só o gado. Deixa só o gado só. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao nosso Deus. Você entendeu? Então, essa história de sacrifício no Êxodo, ela é bem clara. Esse foi o recado que Deus falou com Moisés para entregar ao faraó. E essa narrativa foi sendo batida para que houvesse a saída da terra do Egito. Então, sim, quando fala nunca lhes ordenei, lembra que eu trouxe lá? Nunca lhes ordenei. Você pode querer argumentar da tipificação, mas não. Não tem nem como, sabe por quê? Porque está aqui, ó. Nem lhes ordenei coisa alguma, ou seja, nada, 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 nada. Nem que sacrifício, nem o tipo, nem nada, eu não ordenei. Eu já falei sobre essa questão da narrativa do sacrifício, que são as edições do período persa, já nos textos da Bíblia hebraica. Porque era assim no período persa. Os adoradores de Mazda, eles eram pessoas que ofereciam sacrifício. Só que no período pós-exílico, a elite que volta já encabeçada pela ideologia do Império Persa, a ideologia zoroastriana que estava avançando e vencendo as outras vertentes do zoroastrismo, já estava com aquela visão de Deus único. Por isso que no livro do profeta Isaías, que é parte, né, pseudo-Isaías, assim como pseudo-Jeremias, assim também como parte de Ezequiel, você tem paralelos com literatura avéstica, literatura zoroastriana. Porque essa ideia de abolir, chega de negócio de sacrifício, chega para o Ahura Mazda aceitava sacrifício, tá bom? No culto do populacho estava lá, mas tinha uma galera querendo fazer também Ahura Mazda ser um cara de luz. Para com isso, invisível, sem forma. Isso só foi acontecer do período, um pouco, né, do período Parta para frente, ali, no período aí da Aquemênida, você tem representações de Ahura Mazda, iconografia, depois que vai vir movimentos, né, iconoclastas para tentar... Não, ele não tem aparência, não tem nada. E a galera lá, até o século III, vídeos essênios, certo? Antigo Testamento, encontrado lá entre os essênios, e para de acreditar em mentiroso que fala que era tudo igual. Ah, igual que você tem hoje. Não. Várias ordens de capítulos eram diferentes, tem várias coisas que são diferentes. A altura de Golias não era a mesma coisa, entendeu? O Antigo Testamento, encontrado em Cura, concorda mais com a Septuaginta do que com o texto massorético em diversas passagens, tá bom? Os nomes dos... Ah, mas os livros são iguais. Ah, os nomes são iguais, né? A estrutura é muito parecida, mas tem várias peculiaridades em cada tipo de cópia que já mostra que não é necessariamente a mesma coisa. Então, o Antigo Testamento era um texto que tinha um monte de escriba botando a mão, a interesse de quem estava no poder. Então, você tem uma redação persa em Jeremias, você tem uma redação persa em Isaías. Isaías, então, é cara de pau, né? Você tem uma redação persa, muito pouco, mas tem também em Ezequiel. Isso refletiu tradições do texto. Então é por isso que veio esse negócio de chega de sacrifício, para com esse negócio. E essa vertente acaba, de certa forma, ganhando muita força, né? Acaba prevalecendo em vários quesitos,
tá bom? Tanto que isso diminui significativamente. Isso vai reduzindo significativamente na história do judaísmo. Então, essa é a questão. Havia sim ordem de sacrificar, isso faz parte da tradição textual. Tradições conflitantes fazem parte da Bíblia hebraica. Então, sim, havia ordem para sacrificar. E lá em Jeremias o cara fala que não era para sacrificar, tá bom? Esquece esse negócio de no dia. No dia. Que no dia o quê? É no dia 27 às 5 da tarde. É isso que ele está falando. Não, ele é para dizer mesmo, não ordenei, acabou. Não é só no dia, é desde aquele dia que eu não ordenei nada, é isso que está querendo dizer. Desde esse dia eu não ordenei nada. Só que, se você ler do versículo do dia, isso aqui tá uma bagunça, é a rainha dos céus, a Baal, é no Tofete, e eu nunca pedi nada. É isso que o texto quer dizer. Eu nunca quis, eu sou isento desse negócio aí. Só que não é, tá bom? O livro de Levítico não foi escrito por Moisés. O livro de Levítico tem uma série de ritos, uma série mesmo de ritos, de maneira de fazer, que lembra muito questões persas, tá bom? Para você ter mais embasamento do que você vai ler e aprender, vem para cá, ó. Tá vendo aqui? Sacerdócio e culto do antigo Israel. Vem estudar, custa nada estudar, ver história, arqueologia, documentos, os maiores PhDs do mundo no assunto. Os maiores do mundo, PhD, pós-doc, pegar esses caras assim, pô, que estão ali com a mão na massa mesmo, nas grandes universidades do mundo, falando sobre esses assuntos. E não, desculpa, vou ser sincero, mas não é comprando livro de editora confessional. Aí você vai só comer coisa que vai amarrar você. Agora, se você quiser aprender estas coisas que eu falei e muitas outras mais, e com muito embasamento, é só vir aqui, ó. Os caras que mostram as glossas, ó, essa frase aqui, essa palavra, essa fraseologia, essa terminologia, ela surge no período tal, por causa desse documento. O culto era parecido com esse culto, por causa desse painel, por causa desse texto, que nós vemos esse culto lá. O sacerdote era assim, como era o sacerdote tal, de tal lugar. Então a obra está aqui, tá bom? Para a galera estudar, aprender. Lembrando, isso aqui não é uma refutação. Eu não refuto ninguém. Eu não refuto ninguém, tá bom? Eu estou aqui para aprender, argumentar com todos vocês. Um abraço aí para o Antônio Miranda. Um abraço aí, acho que é Emerson, né? Não sei, acho que é Emerson. Um abraço aí pro Detetive da Fé, que eu não tô lembrando o nome dele agora, não quero errar também. Foi maneiro aí, galera. Gostaram da aula do react. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Meu livro tá quase chegando e eu tô na metade aí de um e-book também que eu vou lançar para vocês. Fiquem ligados aqui no canal, fazer uma live aí de lançamento quando tiver tudo pronto. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você, por alguma razão, não crê em um Deus, para mim tá tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat